Existe uma revolução silenciosa acontecendo bem debaixo dos nossos olhos. Enquanto a sociedade celebra casamentos nas redes sociais e romantiza o felizes para sempre, uma geração inteira de homens está fazendo uma escolha que chocaria nossos ancestrais. Eles estão deliberadamente evitando o altar. Não é covardia, não é imaturidade, é estratégia pura. Nicolau Maquiavel, o mestre da análise política e das relações de poder, observou que os homens julgam geralmente mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos podem sentir. E o que poucos conseguem sentir hoje é a transformação radical que o casamento sofreu nas últimas décadas. Se você é um homem que sente uma resistência inexplicável ao compromisso matrimonial, mesmo quando encontra uma mulher que considera especial, se você observa seus amigos casados e percebe algo que não consegue nomear, mas que o incomoda profundamente, se você já se perguntou por que seus instintos gritam "cuidado" quando o assunto é casamento, mesmo que sua mente racional diga o contrário, então você precisa entender o que está realmente acontecendo. Porque não se trata de uma crise de masculinidade ou de medo do compromisso. Trata-se de uma recalibração estratégica, baseada em uma análise fria e calculada da realidade moderna. Os homens de valor estão aplicando, consciente ou não, princípios maquiavélicos para proteger seus interesses, sua liberdade e seu futuro. Hoje, vou revelar os 8 motivos fundamentais pelos quais homens inteligentes estão evitando o casamento e por que essa pode ser a decisão mais estratégica de suas vidas. A erosão do contrato social matrimonial. Maquiavel ensinou que os homens são tão simples e obedecem tanto às necessidades do momento que aquele que engana sempre encontrará quem se deixe enganar. E talvez não exista engano maior na sociedade moderna do que a ilusão de que o casamento ainda funciona como um contrato equilibrado. Vamos ser brutalmente honestos. O casamento tradicional era um acordo comercial disfarçado de romance. O homem oferecia proteção, provisão e status social. A mulher oferecia fidelidade, cuidado doméstico e continuidade da linhagem. Ambas as partes sabiam exatamente o que estavam negociando. Hoje, o contrato foi reescrito unilateralmente, mas ninguém avisou aos homens. A mulher moderna não precisa mais da proteção masculina. O Estado assumiu esse papel. Ela não depende da provisão masculina. Sua carreira pode superar a dele. E o cuidado doméstico? Terceirizado ou dividido igualmente, mesmo quando ela ganha menos. Mas e as obrigações masculinas? Essas permaneceram intactas. Ele ainda é esperado para ser o provedor principal em momentos de crise. Ainda é julgado pelo seu sucesso financeiro. Ainda carrega a pressão de ser o rochedo emocional da família. É como se você assinasse um contrato para comprar um carro, mas descobrisse que agora você paga o preço integral por apenas metade do veículo, enquanto a concessionária mantém a chave reserva e pode retomar o carro a qualquer momento, ficando ainda com metade do que você pagou. Maquiavel diria que apenas um tolo entraria conscientemente em um acordo onde todas as vantagens foram transferidas para outra parte, enquanto todas as responsabilidades permaneceram com você. O homem estratégico moderno percebeu isso. Ele vê que o casamento se tornou um investimento de alto risco com retorno questionável. E como qualquer bom estrategista, ele está diversificando seu portfólio emocional, ao invés de colocar todos os ovos numa cesta furada. A questão não é se o amor existe. A questão é se faz sentido institucionalizar esse amor num sistema que foi estruturalmente modificado contra seus interesses. O princípio da fortuna versus virtude no amor. A fortuna é mulher e é necessário, querendo subjugá-la, bater nela e contrariá-la. Escreveu Maquiavel em uma de suas reflexões mais controversas sobre o destino e o controle. Mas a lição real aqui não é sobre dominação. É sobre a diferença fundamental entre depender da sorte e construir seu próprio poder. No amor moderno, a maioria dos homens opera no reino da fortuna, esperando que a paixão inicial se mantenha, que a compatibilidade perdure, que os sentimentos não mudem. Eles apostam tudo numa única carta, a esperança de que, desta vez, será diferente. O homem que compreende Maquiavel opera pela virtude, a capacidade de moldar as circunstâncias através da habilidade, preparação e ação estratégica.
Ele entende que relacionamentos são sistemas dinâmicos, que requerem gestão constante, não promessas eternas. Aqui está a realidade brutal. O casamento moderno pede que você aposte sua virtude na fortuna de outra pessoa. Você entrega seu poder de escolha, sua flexibilidade estratégica, sua capacidade de adaptação em troca da promessa de que os sentimentos dela permanecerão constantes. Mas sentimentos não são constantes. Pessoas mudam, prioridades evoluem. O que ela valoriza aos 25 pode ser completamente diferente do que ela valoriza aos 35. E quando essa mudança acontecer, não ser, mas quando, você estará preso num sistema legal que não reconhece essa realidade psicológica. O homem de valor percebeu que pode manter relacionamentos profundos e significativos sem abrir mão de sua virtude. Ele pode amar intensamente, sem transferir o controle de seu destino para as flutuações emocionais de outra pessoa. Pense assim, um general experiente nunca coloca todas as suas tropas numa única batalha, por mais promissora que ela pareça. Ele mantém reservas, rotas de escape, planos alternativos. Não por falta de confiança na vitória, mas porque compreende que a guerra é imprevisível. O amor é a guerra mais bela que existe, mas ainda é guerra. E guerras são vencidas pela virtude, não pela fortuna. O homem moderno escolheu manter suas tropas sob seu próprio comando. A perda do poder de negociação masculino. Maquiavel observou que quem negligencia o que se faz pelo que se deveria fazer caminha mais rapidamente para a ruína do que para a preservação. E talvez não exista exemplo mais claro disso do que como os homens perderam sistematicamente seu poder de negociação no mercado matrimonial. Vamos analisar friamente as mudanças estruturais dos últimos 50 anos. Primeiro, a revolução sexual eliminou a exclusividade como moeda de troca. Antes, o acesso à intimidade física estava diretamente ligado ao compromisso. Hoje, essa conexão foi completamente desfeita. O homem oferece o mesmo nível de investimento emocional e físico sem receber garantias proporcionais em troca. Segundo, a independência financeira feminina, que é positiva em si mesma, alterou fundamentalmente a dinâmica de valor. Quando a mulher não precisa mais do homem para sobreviver, o que exatamente ele está oferecendo que ela não pode obter sozinha ou com outros parceiros? Terceiro, as redes sociais criaram um mercado de atenção infinito. A mulher moderna tem acesso constante à validação, admiração e opções românticas. Ela está literalmente a um swipe de distância de centenas de alternativas. Como você negocia exclusividade com alguém que tem um harém digital? Quarto, o sistema legal favorece desproporcionalmente a mulher em casos de divórcio. Pensão alimentícia, guarda dos filhos, divisão de bens, em quase todos os aspectos o homem sai perdendo. É como entrar numa negociação onde a outra parte já sabe que, se as coisas derem errado, ela ficará com a maior parte dos ativos. Resultado? O homem moderno se encontra numa posição onde ele oferece mais, arrisca mais e recebe menos garantias do que qualquer geração anterior de homens. Maquiavel diria que apenas um príncipe incompetente entraria numa aliança onde todas as cartas estão das mãos do adversário. O homem estratégico reconhece quando o jogo está viciado e simplesmente se recusa a jogar pelas regras impostas. Ele não está fugindo do amor, ele está recusando um acordo comercial desfavorável disfarçado de romance. Nos comentários, me conta, você já percebeu como o poder de negociação masculino mudou nos relacionamentos? O custo-benefício da vulnerabilidade estratégica. É melhor ser temido do que amado se não se pode ser ambos, declarou Maquiavel em uma de suas máximas mais famosas. Mas existe uma camada mais profunda nessa observação. A vulnerabilidade, embora necessária para conexões autênticas, deve ser sempre estratégica, nunca total. O casamento moderno exige vulnerabilidade absoluta. Você deve abrir completamente suas defesas emocionais, financeiras e psicológicas. Deve compartilhar não apenas seus sonhos, mas também seus medos, suas inseguranças, suas fraquezas mais profundas. E essa transparência total é vendida como a essência do amor verdadeiro. Mas aqui está o problema. Vulnerabilidade total é incompatível com o respeito duradouro.
Pense nos líderes que você mais admira, sejam empresários, atletas ou figuras históricas. Eles compartilham aspectos de sua humanidade, mas sempre mantêm uma reserva estratégica. Eles sabem que mistério gera fascínio, que um pouco de distância preserva a admiração. No casamento, você é encorajado a fazer exatamente o oposto, a mostrar cada cicatriz emocional, cada momento de fraqueza, cada dúvida existencial, e então se surpreender quando a paixão se transforma em familiaridade, quando o desejo se converte em obrigação. A mulher moderna diz que quer um homem vulnerável e emocionalmente disponível, mas observe suas ações, não suas palavras. Ela se sente atraída pelo homem que mantém um mar de mistério, que não está completamente resolvido, que ainda tem territórios inexplorados em sua personalidade. Um homem estratégico compreendeu essa contradição. Ele percebeu que pode ser profundamente conectado sem ser completamente transparente. Pode amar intensamente sem se desarmar completamente. Em relacionamentos não matrimoniais, ele mantém sua autonomia emocional. Compartilha, mas não se entrega. Investe, mas não hipoteca seu futuro emocional. Ama, mas não se perde. É como a diferença entre ser um aliado estratégico e ser um território ocupado. O aliado mantém sua soberania enquanto coopera. O território ocupado perde sua identidade no processo. Maquiavel entenderia perfeitamente. O homem moderno escolheu ser um aliado, não um território conquistado. A ilusão da segurança emocional permanente. Os homens vivem com tanta segurança no presente que não se preparam para as mudanças futuras, alertou Maquiavel sobre a natureza humana de ignorar a impermanência. E talvez não exista ilusão mais perigosa na sociedade moderna do que a crença de que o casamento oferece segurança emocional permanente. O casamento é vendido como um porto seguro emocional, um lugar onde você pode baixar a guarda, parar de se desenvolver, relaxar na certeza de que encontrou sua pessoa. É a promessa de que você nunca mais precisará enfrentar a solidão, a rejeição ou a incerteza romântica. Mas essa promessa é fundamentalmente falsa. A segurança real vem da sua capacidade de navegar pela incerteza, não da eliminação dela. Vem da confiança em si mesmo, não da dependência de outra pessoa. Vem do desenvolvimento contínuo de suas habilidades sociais, emocionais e estratégicas, não do abandono delas. O homem casado frequentemente para de evoluir. Ele para de se exercitar com a mesma intensidade, para de desenvolver seu carisma, para de expandir seu círculo social. Afinal, já conquistou sua parceira. Por que continuar melhorando? Essa complacência é exatamente o que torna um casamento tão vulnerável. Enquanto ele relaxa na ilusão de segurança, ela continua evoluindo, conhecendo pessoas novas, sendo cortejada por outros homens que ainda estão no modo conquista. O resultado é previsível. Ela perde o interesse por alguém que parou de crescer, que se acomodou, que trocou sua energia dinâmica pela falsa promessa de estabilidade. O homem estratégico percebeu que a verdadeira segurança emocional vem de saber que ele pode atrair e manter relacionamentos de qualidade a qualquer momento. Não porque está preso a um contrato, mas porque continua sendo uma versão irresistível de si mesmo. Ele entende que relacionamentos são como músculos. Eles atrofiam quando não são exercitados. E o casamento, por sua própria natureza, reduz drasticamente a necessidade de exercitar suas habilidades relacionais. É como a diferença entre um guerreiro que mantém suas habilidades afiadas através de treinamento constante e um soldado aposentado que guarda suas armas no sótão. Quando a batalha chegar, e ela sempre chega, apenas um estará preparado. O conflito entre liberdade individual e compromisso coletivo. A liberdade não é menos preciosa por ser difícil de conquistar, observou Maquiavel sobre a natureza humana fundamental. E talvez não exista tensão mais profunda na experiência masculina moderna do que o conflito entre a necessidade de autonomia individual e as demandas do compromisso matrimonial. O homem contemporâneo cresceu numa era de possibilidades infinitas. Ele pode mudar de carreira aos 35, viajar pelo mundo aos 40, reinventar-se completamente aos 50.
A vida moderna oferece uma flexibilidade que nossos ancestrais jamais sonharam ter. O casamento, por sua própria estrutura, é o oposto desta flexibilidade. É um sistema que exige previsibilidade, rotina, consenso em cada decisão importante. Quer mudar de cidade? Precisa de aprovação. Quer investir numa oportunidade arriscada? Precisa de consenso. Quer passar um ano sabático explorando uma paixão? Precisa justificar como isso beneficia a unidade familiar. Não é que um homem moderno seja egoísta ou imaturo, é que ele compreendeu intuitivamente algo que Maquiavel articulou. A liberdade de ação é a base de todo o poder pessoal. Quando você perde a capacidade de tomar decisões unilaterais sobre sua própria vida, você perde uma parte fundamental de sua identidade masculina. Observe os homens casados ao seu redor. Quantos deles ainda têm aquela energia dinâmica, aquela capacidade de tomar riscos calculados, aquela agilidade para aproveitar oportunidades inesperadas? A maioria se tornou administradores de uma vida que não projetaram sozinhos. O homem estratégico percebeu que pode ter relacionamentos profundos sem abrir mão de sua soberania pessoal. Pode amar intensamente sem transferir o poder de veto sobre suas decisões para outra pessoa. É como a diferença entre ser o CEO de sua própria vida e ser um gerente médio numa empresa familiar. O gerente pode ter estabilidade, mas o CEO tem poder de transformação. E transformação, a capacidade de evoluir, adaptar-se e crescer, é o que separa uma vida extraordinária de uma vida meramente confortável. Maquiavel entenderia. O homem moderno escolheu ser o arquiteto de seu próprio destino, não o co-administrador de um projeto coletivo. A transformação da natureza feminina moderna. É necessário conhecer bem a natureza das pessoas para saber como tratá-las, ensinou Maquiavel sobre a importância de compreender com quem estamos lidando. E talvez não exista mudança mais radical na sociedade moderna do que a transformação fundamental da psicologia feminina, uma mudança que poucos homens compreenderam completamente. A mulher pela qual nossos pais e avós se casaram simplesmente não existe mais. Não é uma crítica, é uma observação factual. A mulher moderna foi moldada por forças sociais, econômicas e tecnológicas que criaram uma criatura psicológica completamente nova na história humana. Ela cresceu sendo ensinada que não precisa de ninguém, que deve encontrar a si mesma antes de se comprometer, que tem direito a explorar todas as suas opções antes de se estabelecer. Ela foi bombardeada com mensagens de que o casamento é apenas uma das muitas escolhas de vida, não a escolha definitiva. Mais importante, ela foi condicionada a ver relacionamentos como experiências de crescimento pessoal, não como alianças permanentes. Quando um relacionamento para de contribuir para seu desenvolvimento pessoal, ela é encorajada a seguir em frente, independentemente dos compromissos assumidos. Essa mentalidade cria uma instabilidade fundamental que torna o casamento tradicional obsoleto. Como você constrói uma vida com alguém que foi programado para questionar constantemente se está feliz o suficiente, realizado o suficiente, crescendo o suficiente? A mulher moderna também tem acesso a uma validação externa constante que nenhuma geração anterior teve. Instagram, aplicativos de relacionamento, redes sociais profissionais. Ela está constantemente sendo lembrada de que tem opções, que é desejada, que pode fazer melhor. O homem estratégico reconhece que não faz sentido aplicar estratégias do século passado a uma realidade psicológica do século XXI. Ele adaptou sua abordagem para lidar com essa nova natureza feminina, ao invés de lutar contra ela. Ele compreendeu que a mulher moderna responde melhor à incerteza do que à segurança, ao desafio do que ao conforto, à competição do que à exclusividade. E essas dinâmicas são incompatíveis com a estrutura tradicional do casamento. É como tentar usar um mapa antigo para navegar numa cidade completamente reconstruída. As ruas mudaram, os pontos de referência desapareceram, mas muitos homens ainda insistem em usar o mapa antigo. A ascensão do homem estratégico.
O sábio deve sempre seguir os caminhos traçados pelos grandes homens e imitar aqueles que foram excelentes, declarou Maquiavel sobre a importância de aprender com quem já dominou o jogo. E hoje, uma nova classe de homens está emergindo. Homens que estudaram as mudanças sociais, adaptaram suas estratégias e estão prosperando no novo paradigma. Estes não são os homens que fugiram do compromisso, como a sociedade gosta de rotulá-los. São estrategistas que reconheceram que o jogo mudou e ajustaram suas táticas de acordo. O homem estratégico moderno investiu pesadamente em si mesmo. Enquanto seus pares estavam negociando compromissos matrimoniais, ele estava construindo seu império pessoal. Desenvolveu suas habilidades, expandiu sua rede de contatos, maximizou seu potencial financeiro e físico. Aos 35, enquanto o homem casado está lidando com hipotecas, fraldas e discussões de orçamento familiar, o homem estratégico está no auge do seu poder pessoal. Ele tem recursos, experiência, opções e, mais importante, a liberdade para aproveitá-las. Ele compreendeu algo fundamental. Na economia moderna de relacionamentos, o valor masculino aumenta com a idade, enquanto o valor feminino tradicionalmente diminui. Ele está jogando um jogo de longo prazo, enquanto outros se apressaram em decisões de curto prazo. Observe os homens mais bem-sucedidos e influentes da nossa sociedade. Quantos deles se casaram jovens e permaneceram casados? A maioria ou nunca se casou, ou se casou tarde, ou se divorciou e reconstruiu suas vidas com muito mais sabedoria estratégica. Eles entenderam que o casamento precoce é frequentemente um obstáculo ao desenvolvimento máximo do potencial masculino. É como plantar uma árvore num vaso pequeno. Ela pode sobreviver, mas nunca alcançará sua grandeza natural. O homem estratégico também desenvolveu uma compreensão sofisticada das dinâmicas de atração. Ele sabe que escassez gera valor, que mistério mantém interesse, que opções criam desejo, princípios que são fundamentalmente incompatíveis com a transparência total exigida pelo casamento. Ele não rejeitou o amor, ele o refinou. Ele não fugiu dos relacionamentos, ele os otimizou. Ele não evitou o compromisso, ele o redefiniu em seus próprios termos. Esta é a verdadeira revolução silenciosa. Uma geração de homens que recusou aceitar um acordo desfavorável e, ao fazer isso, forçou todo o mercado de relacionamentos a se reajustar. Porque compreender essas dinâmicas é apenas o primeiro passo. A transformação real acontece quando você decide agir com base nesse conhecimento. Maquiavel nos ensinou que a fortuna é árbitro de metade de nossas ações, mas nos deixa governar a outra metade. O casamento moderno coloca muito poder nas mãos da fortuna, nos sentimentos mutáveis de outra pessoa, nas flutuações do mercado emocional, nas mudanças imprevisíveis da natureza humana. O homem estratégico escolheu governar sua metade com maestria absoluta. Ele construiu um império pessoal tão sólido que não precisa de validação externa para se sentir completo. Desenvolveu habilidades relacionais tão refinadas que pode criar conexões profundas sem sacrificar sua autonomia. Cultivou um valor pessoal tão alto que as pessoas gravitam naturalmente em sua direção. Esta não é uma filosofia de solidão ou cinismo, é uma filosofia de poder pessoal e escolha consciente. O homem estratégico pode escolher se comprometer, mas o faz a partir de uma posição de força, não de necessidade ou pressão social. Ele compreendeu que o verdadeiro amor só é possível entre iguais e que você só pode ser um igual quando mantém sua soberania pessoal. Quando você se torna dependente emocional, financeiro ou psicológico de outra pessoa, você deixa de ser um parceiro e se torna um subordinado. A sociedade vai tentar convencê-lo de que essa abordagem é egoísta, imatura ou disfuncional. Mas observe os resultados. Quem está mais feliz, mais realizado, mas no controle de seu destino? O homem que construiu sua vida em torno de suas próprias estratégias ou aquele que terceirizou suas decisões mais importantes para o consenso matrimonial?
O futuro pertence aos homens que tiveram a coragem de questionar as convenções sociais e criar seus próprios padrões de sucesso. Homens que entenderam que, numa era de mudanças aceleradas, a flexibilidade é mais valiosa que a estabilidade, a autonomia mais preciosa que a segurança. Você tem uma escolha a fazer. Pode continuar seguindo o roteiro que a sociedade escreveu para você, esperando que desta vez seja diferente. Ou pode pegar as rédeas de sua própria narrativa e escrever uma história que seja verdadeiramente sua. Nos comentários me conta qual dessas estratégias maquiavélicas mais impactou sua visão sobre relacionamentos e, se este conteúdo chegou até você, compartilhe com outros homens que precisam ouvir essas verdades. Inscreva-se no canal, porque na próxima semana vamos mergulhar ainda mais fundo nos segredos da psicologia feminina que Nietzsche descobriu. Conhecimentos que podem transformar completamente sua abordagem aos relacionamentos. Seu desafio para os próximos 7 dias. Identifique uma área da sua vida onde você está operando pela fortuna, ao invés da virtude, e tome uma ação estratégica para recuperar o controle. A revolução começa com você.